Isso aí. Oi. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Deixa eu só tirar a iluminação aqui. Boa noite, Sandro. Agora sim, hein, Sandrão? Deixa eu só organizar aqui. Tá me ouvindo aí? Alguém me dá um sinalzinho, por favor? Tá ouvindo aí, Elaine? Jonathan, Liliane? Vamos lá, vamos entrando aí, pessoal. O grande Jonathan, tá me ouvindo, irmão? Maravilha, show. Obrigado. Guilherme Bernsen, grande parceiro, convidado hoje da live. Tá entrando aqui conosco. Isso aí, pessoal, vão entrando. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco em mais uma live. Fala, Guilherme! Boa noite, Lawrence. Boa noite a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, legal. O pessoal tá entrando aqui ainda. Tava testando meus fones. Show de bola. Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo. E tu, consegue? Sim, perfeito. Doutora Marina, isso aí. Vamos lá. Ele... Tá, beleza. Vamos lá. Antes da gente apresentar aqui o Dr. Guilherme, gostaria de só fazer alguns comunicados, falar que a Immobile está lançando no projeto do Pra Viver BC o 6º episódio, ainda essa semana, que vai ser um episódio um pouquinho diferente. Vamos apresentar a Feira da Cultura de Balneário Camboriú ali, a feirinha. E devemos lançar aí até sexta-feira, deve estar no ar esse 6º episódio. Também gostaria de pontuar aqui que ontem nós fechamos a primeira turma do Corretor Alto Padrão Class, colocamos 60 alunos e ficou bem show. Agora, essa semana aí começamos com o curso e isso daí agora o Guilherme está à frente lá. Mas é isso aí, doutor Guilherme, muito obrigado pelo convite, muito bem-vindo aí à nossa live, o Vai Ter Live. Prazer. Cara, obrigado mesmo por aceitar o convite. Vamos compartilhar um pouco aí, nessa uma hora, um pouquinho do que está acontecendo nesse assunto da pandemia. E aproveitar para te apresentar aí. Se quiser fazer a tua auto-apresentação aí para nós, por favor. Fica à vontade, eu tenho aqui todo o teu currículo, mas acho que é melhor vir de ti, né, Guilherme? Então, Lawrence, eu vou falar um pouco sobre a minha profissão. Eu sou advogado, atuo aqui em Balneário Camboriú há mais de 10 anos. Eu trabalho bastante no campo imobiliário, no campo direito civil também, trabalhista, faço a questão empresarial. O escritório abrange uma característica que é a advocacia preventiva, com caráter consultivo, né? A gente busca sempre a mediação. Esse é o objetivo principal do escritório, né? Eu tenho 2 pós-graduações, né? Uma em direito civil, outra em processo civil. Eu possuo mestrado em ciência jurídica e a dupla titulação que eu fiz ela foi na Espanha. Basicamente, Legal. esse é meu currículo. Show de bola, show de bola. Hoje nós vamos apresentar nosso assunto aí, então, os aspectos gerais das obrigações contratuais em tempo de crise, Covid-19. Exato. Na verdade, nós estamos fazendo essa série aqui de lives, o Vai Ter Live, com esse intuito, né? Vamos pegar alguns empreendedores, alguns negócios, assim, que a gente consiga trazer um pouco da experiência, né, de quem estiver aqui conosco e, ao mesmo tempo, falar dessa situação aí que, né, é inevitável, uma situação que todo mundo está no mesmo barco, como diz o outro, e é uma situação que a gente tem que pontuar, cada um do seu ponto de vista, trazendo aí a realidade, como a gente vai trazer hoje desse mundo jurídico aqui, né? O que fazer com os contratos, viagens canceladas, enfim, uma série dessas questões que nós vamos levantar aqui. Guilherme, para começar, eu vou puxar um pouco para o meu lado, se tu não se importa, aí mais Fique à vontade. para esse mundo imobiliário aí que a gente vive no dia a dia, que é um mundo que realmente também vai trazer algumas situações, já está trazendo, repercutindo, desde
A gente tem aqui mesmo em Balneário, a gente tem uma realidade de que obras já deram férias, pessoal voltou um pouco, outros não sabem se voltam, aí mais a parte comercial funcionando, não podendo ir para o escritório, enfim. Mas gostaria de até te passar uma situação nossa, mas antes eu gostaria de me apresentar rapidamente para quem está assistindo aí pelo teu Instagram, que talvez não me conheça. Rapidamente aí eu vou fazer uma apresentação. Eu me chamo Laurence Leal, sou CEO, diretor da Imóvel Negócios Imobiliários de Balneário Camboriú. Nós atuamos em Balneário e Praia Brava, Itajaí, que é o nosso forte, esse mercado de alto padrão. E estamos aí há quase 6 anos no mercado. Temos alguns projetos em paralelo, por exemplo, para Viver BC, que eu comentei no início da live, que é um projeto que visa aí apresentar a nossa região de outros olhos, uma outra percepção, né? Mostrar para as pessoas que Balneário não é só praia, é muito mais que isso. A gente tem lugares bonitos, incríveis, tanto para passear, no sentido de pontos turísticos ou, né, algum morro, enfim, a feirinha, já fiz, eu fiz o último episódio, o 5º episódio foi eu que fiz, falando sobre o Passeio São Miguel, que é um lugar ímpar aqui na cidade, uma gastronomia top, um lugar muito agradável, enfim. E também temos o Corretor Alto Padrão, que ontem a gente finalizou a primeira turma de alunos, com 60 alunos, que visa mais ao movimento para elevar a profissão do corretor de imóveis. Não vou me estender muito nisso, que ontem a gente fez 2 horas de live e quem pôde estar junto aí nos acompanhou. Mas, Guilherme, vamos lá ao assunto. Vamos lá. Eu vou trazer aí para esse mundo imobiliário, como eu te falei antes, e até mesmo trazendo uma situação nossa. Logo no início, acho que foi o dia 20 e poucos ali, de março, um dos nossos clientes entrou em contato conosco para saber, porque ele fez um investimento no final do ano num lançamento, ok? Ou seja, não tem nada ainda, nem começaram a mexer na obra, e ele já pagou a entrada, estava pagando segunda, terceira parcela ali, e aí no dia 25, acho que vencia a parcela dele, ele entrou em contato conosco para saber se pagava a parcela, né? Ficou essa dúvida aí. E aí olha, eu sei que... Olha, pode falar. Pode falar. Não, isso é uma dúvida bem recorrente, eu tenho recebido bastante questionamentos a respeito, né, da exigibilidade dos contratos, ou até mesmo de pagamento de boletos, de uma série de obrigações, né, nesse tempo de crise. E a resposta inicialmente minha, assim, de um modo bem amplo, os efeitos dos contratos continuam vigentes. Não existe nada que suspendeu os contratos. Por isso que eu digo, nesse teu questionamento, se o teu cliente ligou, falou, eu pago, com certeza paga. Os contratos estão aí para serem respeitados. Essa é a minha posição ideal, que eu imagino que seja ideal, porque a gente também não pode simplesmente ignorar a vigência dos contratos assinados de modo consensual por ambas as partes. Nós no primeiro momento até fomos pegos de surpresa, e aí, primeiro de tudo, com essa situação da quarentena, vai lá, de parar tudo. E a outra situação de ele vir nos abordar para perguntar, né, se pagava ou não a parcela, né? A gente até ficou meio assim no primeiro momento, porque tem um contrato, recém foi feito, inclusive, né? Recém ele está no início dos pagamentos. E a gente deu ok, ele pagou no mesmo dia, entende? Mas rolou essa dúvida, aconteceu. E é um questionamento normal, eu acredito que muitas pessoas estão passando por pela essa mesma questão, por essa mesma dúvida, mas como eu disse, os contratos, até que se tenha um pronunciamento judicial, eles permanecem vigentes. O que tem que acontecer nesse momento de crise? Claro, o direito, existem os instrumentos no direito que prevêem casos de força maior, casos fortuitos, que ocorrem diante dessa imprevisibilidade. Só que, para que esse mundo aconteça, tem que ser levado para uma ação judicial. Eu, no meu entender, eu prefiro que as pessoas utilizem, a princípio, os princípios. Eu sei que parece até combinando, não, mas os princípios da boa-fé contratual, da cooperação,
da solidariedade para as pessoas, inclusive um princípio que eu vejo que é muito importante é a transparência, é a pessoa falar para a parte adversa o que está acontecendo. Olha, eu estou com uma dificuldade, minha empresa está fechada, vamos conversar a respeito da próxima parcela. Eu acredito que o credor vai ter o bom senso de querer negociar esse contrato de forma extrajudicial, não levando para o judiciário uma questão que pode ser resolvido fora. Eu acredito que esse seja o melhor caminho. Eu acredito que os operadores do direito eles devem pacificar a situação, não gerar mais incertezas. Então, eu acredito que o melhor mesmo seria essa boa-fé entre as partes, a cooperação. Outra coisa que eu vejo que é de suma importância é as pessoas utilizarem os costumes do mercado. Vamos supor, a pessoa está devendo alguma coisa para alguém. Vamos juros que eu entendo que seja normal, juro mensal de 1% ao mês numa dívida, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Certo. Usar outros negócios como parâmetro, né? Tudo para não levar para o judiciário, porque se levar para o judiciário, com certeza vai ter uma efetividade, mas vai ser uma efetividade que pode ser que demore muito mais do que uma conversa amigável entre as partes, que, como tu disse no início da conversa, todos estão no mesmo barco, todos querem remar para a mesma direção, sair dessa crise e que ninguém saia prejudicado. Tá cortando um pouquinho, ó, não sei se para todo mundo, mas agora é que ele dá mais instabilidade aí no teu, talvez na internet, mas beleza, vamos tocando. Se tu qualquer coisa me avisa que eu... Ótimo. E, por exemplo, pegando esse gancho aí nós ali, por exemplo, alugamos um imóvel, certo? Esse imóvel tinha um prazo de carência, aquela questão toda de mobiliar, porque estava vazio, aquela coisa toda. Passou, digamos que a carência ia terminar bem agora, nesse período de pandemia, certo? E a sala também, nesse período, não ficou pronta. Ou seja, não consigo usar e, ao mesmo tempo, vou ter que pagar, certo? E, por outro lado, ainda quando voltar, vai estar que a sala não está pronta. Então, vai ter que ter mais um período ainda para entender como é que vai ficar essa situação. O que tu sugeriria nesse momento? É esse diálogo? Alguma coisa a mais? Existiriam basicamente dois caminhos, tá? O caminho da solução judicial, pedindo talvez a extinção do contrato. Tu poderia alegar que está sofrendo uma onerosidade excessiva diante de um caso que era imprevisível e que tu não vai conseguir mais honrar o seu compromisso, o que com certeza vai precisar de uma decisão judicial. Tu vai ter que demonstrar isso perante um processo que tu teve essa onerosidade e o juiz vai decidir a favor ou contra a tua pessoa, ou tu usar os princípios, principalmente a da transparência. Chamar o locador de imóvel e falar, olha, isso não é culpa minha. Eu não estou inadimplente, eu não estou querendo atrasar o aluguel por minha culpa. De fato, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo render. Eu gostaria que tu tivesse a compreensão e colaborasse no sentido de que, se a nossa carência era de 60 dias, tu consegue prolongar mais 20 dias, mais 30 dias, sem ter uma multa, sem ter um juro, sem ter nada. Eu acho que as pessoas estão bem solidárias e sabendo que é um momento difícil, é um momento de quarentena, muitas pessoas estão trancadas em casa, para não dizer a maioria. Então, todos sabem que estão deixando de produzir e uma vai ter que ajudar a outra, senão hoje ou amanhã. Eu vejo que é um novo momento social, inclusive na parte do direito. As pessoas não podem mais se ver como adversários, tem que se ver como parceiros. Para que... Isso é muito importante. Eu vejo que vocês trabalham muito. Vocês, além de fidelizar clientes, vocês fazem amigos em todas as relações de trabalho. Inclusive, eu já fui cliente da Imóvel e eu posso dizer isso ainda. Tá constatando aqui, né, um fato, né, doutor Guilherme? O Guilherme é nosso cliente, a doutora Marina, esposa dele, enfim. Nós temos essa relação e isso daí, até nas lives que a gente faz, eu e o Guilherme, por exemplo, o Guilherme sempre fala do relacionamento, no próprio movimento do corretor alto padrão, né? A gente fala sobre isso aí, de criar um relacionamento com o cliente e, como diz o Guilherme, sempre eu acabo indo mais longe sempre, porque, poxa, hoje eu te considero um amigo, né, Guilherme? E não é de hoje que a gente
já tem essa relação aí de cliente, enfim, e virou amizade, isso aí já estão falando de 3, 4 anos aí. Com certeza. Outra questão que a gente às vezes se preocupa no momento desses, né? E, enfim, sobre a questão de obras, né? Das obras, dos empreendimentos, enfim. Porque já tem aquele prazo lá de 180 dias, que muitas das vezes, dependendo da situação, acaba prorrogando, né? Eu acredito que rola toda essa comunicação com o cliente antes de tomar uma posição dessa, uma atitude dessa. Mas eu queria entender melhor agora como é que funciona essa questão desse prazo para entregar a obra. Se puder dar uma explicada para nós sobre isso. Na maioria dos contratos, né, principalmente aqueles promessa de compra e venda de imóveis que são adquiridos na planta, existe uma cláusula de tolerância em relação à entrega do imóvel. Pode ser de 90 dias, 180 dias, varia de acordo do que foi pactuado entre as partes, tá? Essa cláusula já foi decidido pelo STJ, que ela é válida, só que ela também não pode ser usada com irresponsabilidade pela construtora. O que eu quero dizer com isso? Esse prazo que seria em razão de algum fato imprevisível, ele não pode ser contado como no início no prazo de entrega. Ele tem que ser usado com responsabilidade pelas construtoras daqui para frente. O que tá acontecendo agora é um fato imprevisível? De fato é. Só que uma das responsabilidades da construtora é avisar o cliente, a obra vai atrasar uma semana, vai atrasar 15 dias e explicar os motivos do atraso. Não adianta só ela utilizar esse prazo e não falar nada para o cliente. Ela tem o dever de ser além de ser uma construtora, ser uma pessoa jurídica que informe o cliente, o adquirente do imóvel em relação ao que está acontecendo naquela obra. Porque não adianta só nós exigirmos também, o adquirente vai ter que pagar a prestação e deixar as construtoras também não, vamos atrasar a obra por tempo indeterminado. Isso aí caracterizaria um abuso de direito, isso aí também não pode acontecer e com certeza seria combatido no judiciário, né? E outra coisa que é importante em relação a essa cláusula é que ela existe um prazo máximo, né? Não pode passar de 180 dias, porque senão também ia ficar caracterizado o abuso de direito. Isso que é importante deixar claro, né? Eu já vi muitos casos de construtor atrasar a obra e falar que faltou, por exemplo, materiais essenciais na cidade, como cimento. Em tempos normais, isso não seria um motivo para usar essa cláusula, eu entendo que um motivo torpe, um motivo que não seria o correto, mas em tempos de Covid-19, eu entendo que se atrasar alguma obra e não for um prazo prolongado a maior do que de fato a crise durou, eu entendo que vale a pena mesmo usar essa cláusula. Não, legal. Porque sempre fica essa dúvida, né? E só que nunca passamos por uma situação dessa nesse momento, do momento que a gente está agora. Então, essa dúvida, digamos que aumentou, né? Porque a gente conhece algumas consultoras que às vezes, dependendo de uma situação ou outra, acaba atrasando, mas sempre tem aquele bom senso de ambas as partes, né? Então, dever de transparência, isso é fundamental, dever de transparência de ambas as partes. Se for atrasar uma parcela, entrar de forma antecedente em contato com a construtora, tentar uma renegociação, ou seja, de balão ou da simples parcela, falar, tem como a gente fazer um pacto, um novo pacto, um adendo para reajustar isso aqui, vai ficar melhor para mim. Porque é interesse de ambas as partes, e eu acredito que seja a visão da maioria dos juristas, preservar a manutenção do contrato. Porque o contrato ele cumpre uma função social, ele gera emprego, ele gera moradia. Então, os contratos eles têm que ser vistos como uma coisa que tem que se manter. Eles não podem ser suspensos ou extintos simplesmente pelo fato da Covid. Tem que ter alguns casos específicos para que seja alegado aquele lá. Ou vamos supor, caso fortuito, ou força maior, ou onerosidade excessiva. Todas essas questões que poderiam anular o contrato, elas deveriam ficar como última ratio, ou seja, a última coisa a ser feita. Primeiro teria que ter aquela conversa entre as partes,
tentar um reajuste, uma renegociação extrajudicial. Não conseguiu, tentar uma negociação, uma revisão judicial. Não conseguiu, aí sim extinguir o contrato. Seria com fazer etapas até chegar na extinção, certo. Que seria a última coisa que deveria ser pensada. Tem alguns comentários ali, acabou passando, o pessoal entrou aí, legal. Dei uma acenada aqui para quem eu pude. Inclusive, tenho virado a câmera. O Marco Antônio comentou ali, doutor Guilherme. Pergunta para ele isso aí. Frente ao Poder Judiciário, também com prazos suspensos e pela morosidade da justiça no Brasil, não seria o momento de buscar uma composição amigável para discussão contratual? É esse o caminho, é isso que nós estamos abordando e explanando aqui, né? Tentar passar o mais longe possível do judiciário. Porque eu vou pegar um exemplo, tá? Eu acredito que vai ser bem ilustrativo. O Laurence tem um cheque. E eu sou o devedor desse cheque. O Laurence poderia entrar com uma ação de execução de título extrajudicial contra a minha pessoa, falando assim, Guilherme, me deve o cheque e me pague em 3 dias. Só que junto no mandado que o oficial me intimaria vai ter uma observação lá, que diz referente ao artigo 16 do Código de Processo Civil. Fala, olha, Guilherme, tu reconhecendo a dívida, tu tem o direito de depositar 30% da dívida, custas processuais e honorários advocatícios, tu tem o direito de parcelar em 6 vezes, acrescidos de juros e correção monetária. Ou seja, tu ia entrar com uma ação judicial, eu ia ter a questão da morosidade e eu ia ter mais custos, sendo que eu poderia falar contigo, Laurence, eu estou te devendo esse cheque, eu quero resgatar o cheque, tem como eu te pagar 30% agora e parcelar o restante em 6 vezes? Eu tenho certeza que quando eu pagar a última parcela para ti, o processo ainda estaria correndo e eu já teria pagado minha dívida de um modo que ficaria bom para os dois. Então, sem o incômodo, né? Sem o incômodo, é isso que eu falo. Eu sou um advogado, eu tenho que ir no fórum, tem algumas questões que, infelizmente, elas são obrigadas a ir no fórum. Eu costumo dizer que o fórum, ele é um hospital, não deixa de ser um hospital. Ele é um hospital social. As pessoas vão lá para resolver problemas sociais. No hospital, aquele hospital comum, as pessoas vão resolver problemas de saúde. Nós vamos resolver problemas sociais. Então, o que a gente quer? Se manter mais distante do fórum. Em vez que é inevitável, acaba caindo lá. Então, aquilo que o nosso amigo falou ali, a resolução de conflitos de forma extrajudicial, hoje é o melhor caminho. Principalmente em tempos de crise, como ele bem salientou, prazos suspensos, home office. Eu tenho acompanhado do pessoal do fórum, dos servidores, dos juízes, está excelente, estão fazendo muitas sentenças, os processos estão andando. Só que eles também têm algumas restrições. Como é que o oficial de justiça vai lá cumprir um mandado de citação para cobrança de uma dívida nesse momento? Eles não vão, eles vão ter uma normativa a favor dele, priorizando a saúde deles, e vão cumprir só depois de 30 de abril. E nesse meio tempo a gente já poderia ter resolvido a questão. Então, por isso que eu falo, boa fé, cooperação, solidariedade. Esses aí são os princípios a ser seguidos nesse momento de crise. É isso que a gente deve fazer. Até tu falou da questão do aluguel, eu me lembrei de um caso que eu vi. Eu soube que alguns shopping centers eles estão dando isenção de aluguel para alguns lojistas no tempo em que o shopping permanece fechado. O que eles estão fazendo? Eles estão criando parceiros, eles estão criando amigos. Eles não estão indo lá sabendo que as pessoas não podem trabalhar, não por motivo próprio, mas por um decreto que obriga eles a manterem fechados. Sim. Então, cada um se ajudando do jeito que pode. Eu vejo que esse é o caminho dessa crise. Porque aquilo que tu falou, né? O shopping precisa do lojista, né? E agora numa situação tão delicada assim, como é que vai lá e vai querer exigir 100% do aluguel, por exemplo, né? Então tem que ter esse jogo de cintura de ambas as partes para entender esse momento que todo mundo está passando, né? E, exatamente. Pessoal, vou deixar aqui aberto, se quiserem comentar. Só pedir, aproveitando que o Marco Antônio já fez ali uma pergunta, se quiserem comentar, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai acompanhando aqui nos comentários e vai intervindo e vamos fazendo a live ficar bem participativa aí. Fiquem à vontade para fazer perguntas, beleza?
quiser completar. Tem mais uma questão, tá? Eu tenho um pouco de receio até de falar dessa notícia, porque a gente tem que entender uma coisa. Projeto de lei ainda não é lei. Ela tem que passar por todo um trâmite para depois ser aprovada, para depois entrar em vigor. Existe um projeto de lei que está no Senado, a iniciativa foi de um senador, que é o projeto de lei 884 de 2020. Ali nesse projeto, ali fala suspender todos os aluguéis de forma imediata pelos próximos 90 dias. Então, os senadores já estão começando a pensar nesses casos também, ó. Dependendo que rumo a coisa tomar, já está aqui. Claro, vai ter que existir uma votação, vai ter que ter aprovação, quórum de aprovação e tudo mais, mas isso já tem. Basicamente, a lei diz isso: suspensão dos aluguéis por 90 dias, de forma imediata, e se a pessoa, no caso, o locador, não tem o imposto de renda superior a 2,5 milhões, quem arcaria com os aluguéis seria o locador, não, o locatário, desculpa. Quem arcaria seria o governo federal. Isso vocês podem acessar o projeto de lei, é o que está escrito lá. Então, a gente não sabe, a gente está meio que no início dessa crise, a gente não sabe onde que vai parar e não sabe muito bem o que vai acontecer. Olha, o João comentou ali que a Abrace, a Associação de Lojistas, fecharam um acordo de suspensão temporária dos aluguéis. Olha aí. Sabe o período, João? O João é o famoso Tavinho, ele é advogado de Jaú, um grande amigo, e é um grande civilista também, então está contribuindo aí. Tinha certeza que ele ia contribuir com o debate. Então é isso, eu vejo que essa é a situação, não tem como os lojistas, mesmo que o shopping estivesse aberto, com certeza a renda ia cair, ia ter que ter um reequilíbrio contratual entre as partes, para não adianta o shopping querer tudo agora e depois na temporada o lojista não tem como pagar o aluguel, fechar a loja, então um tem que ajudar o outro nesse momento, né? Sim, perfeito. Isso é muito importante. E essa questão, tu falou que talvez não teria tanto movimento, e isso vai acontecer naturalmente depois, quando voltar ao normal, o shopping não vai estar lá bombando, porque vai ter toda essa questão ainda do cuidado das pessoas saírem na rua, será que vamos, será que não vamos para o shopping, aglomero de pessoas, né? Então são vários fatores aí que realmente esse dia dos aluguéis seja a melhor solução nesse momento, né? Num momento como esse. E uma coisa que eu acho é a gente pegar e conversar com a parte adversa, né, com a outra parte contratual, não deixar a dívida chegar para conversar com a pessoa. Comunicar ela com antecedência, fazer um plano de pagamento, falar, eu vou conseguir cumprir, eu não vou conseguir cumprir, tu pode me dar um abatimento nos juros. Para a pessoa que tem o crédito a receber, também pode se organizar. Agora vamos sair um pouco da questão do shopping center. É um aluguel de um senhor que trabalhou a vida inteira, construiu um patrimônio, tem 2 casas lá que ele aluga, é a renda dele. Essa pessoa necessita do aluguel. Então nós temos que chegar no meio termo, não só para o locatário falar, olha, eu não consigo pagar para ti o aluguel, mas também não deixar a outra parte desguarnecida. Falar, essa é a minha única renda e eu vou ter que esperar 6 meses para receber também. Não, por isso que eu falo, tem que ter o princípio da cooperação. Tem que fazer comunicações imediatas, antecedentes, avisar como vai se planejar. Isso é de grande importância. O Rodrigo aí, colega de turma. O Rodrigo foi no talk show ali conosco. O Rodrigo é gente boa, muito gente boa, meu vizinho aqui. Muito legal. Legal. Então, ali hoje o melhor caminho, por exemplo, vai lá, desde o mundo imobiliário aí do nosso mercado, seria a manutenção, né? Um diálogo, para último caso, uma extinção dos contratos, né? Do Exatamente. Contrato. Eu vou bater na tecla nos próximos dias. Pode ser que minha opinião mude no decorrer do tempo, mas hoje são as soluções consensuais. Apesar de existir instrumentos jurídicos, a gente precisa deixar eles para os casos realmente necessários, até para não causar um colapso no sistema judiciário, assim como poderia ou pode causar na saúde.
e buscar Certo. promover a estabilidade e não agravar as incertezas. Eu acredito que esse seja o melhor caminho nesse momento. É que imagina tanto processo, né? Todo mundo entrando em processo, isso aí se já Não, é lento, né? O processo, imagina se todo mundo resolver encarar dessa forma, né? Para resolver as coisas. Então vai complicar mesmo. eu Temos acredito que que está ter esse bom abrindo, senso. abrindo um novo momento, tá? Eu acredito que as pessoas vão sair dessa crise de forma muito mais social, uma solidariedade muito maior. Então, eu acredito que vão trazer pontos positivos, sabe? Esse é o momento, eu tenho alguma prestação a vencer daqui 1 mês, 2 meses, já vai conversando, já vai se organizando com a outra parte para ninguém sair prejudicado. Eu acredito Certo, que certo. seja esse o caminho. Uhum. Tem aqui uma pergunta. Notificar extrajudicial para suspender o pagamento do aluguel. Qual que é a forma, doutor Guilherme? O que é a tua sugestão Assim, aí? ó, eu acredito que uma notificação extrajudicial, ela não teria um embasamento jurídico para poder alegar a suspensão do aluguel. Tu entendeu? Não teria, eu vou Uhum. falar assim, eu perdi meu emprego. Tudo bem, tudo isso vai ser discutido futuramente no processo, mas só tu notificar extrajudicialmente a pessoa não vai te desincumbir do teu encargo contratual. Tu vai continuar devendo aluguel, vai continuar tendo juros, vai continuar tendo as multas contratuais e tudo mais. Por isso que eu falo, é muito melhor tu conversar com o locador do que tu partir por uma notificação extrajudicial. Com certeza, tu Uhum. notificando ele, tu vai estar abrindo como é que eu posso dizer, o início, né, da mora ou das provas para um futuro processo judicial. Mas eu te digo uma coisa, não vai ser resolvido a curto prazo. Não vai ser a curto Certo. prazo. E eu já tive a experiência, eu vi alguns casos que houve um acordo para a pessoa desocupar a casa. A pessoa não desocupou. O juiz falou assim: não, tu tens em razão do coronavírus, eu suspendo essa decisão por 30 dias. Ou seja, os juízes também têm que cumprir uma Hum. função social, dizendo, não posso despejar a pessoa, como é que ele vai procurar um outro imóvel, vai fazer mudança nesse período? Agora. Então, tem que ter. Então fica uma situação complicada, entendeu? Claro, a pessoa, vamos supor, não Uhum. paga aluguel, vai ficar no imóvel, mas depois o locador vai Uhum. cobrar ele as multas, os juros, então por isso que não vale a pena criar Sim, essa relação ou desgastar essa relação agora, né? sim. Legal, porque, na verdade, bem interessante isso aí, porque vai sair da casa, vai para onde, né? Porque tanto que o que está nos cabendo hoje é ficar em casa. Aí vai lá, vai tirar o cara de casa, vai para onde? Aí vai buscar um imóvel aonde nesse momento para alugar? Tá complicado, né? Tá todo mundo trabalhando em casa, home office. Então temos que ter esse bom senso aí mesmo nesse momento. E acredito que muita coisa vai mudar até na concepção das pessoas aí, do diálogo, de achar a melhor solução amigavelmente, né? Notificar que já é É uma bem isso, situação tem muitas opções, desconfortável. tem muitas opções. Pode ser, primeiro, Uhum, vamos supor, tu deixa só o principal e tira o acessório. Tu deixa o valor do aluguel e dá uns 10 dias para a pessoa sem juros, sem correção monetária, sem os encargos de aluguel. uhum, Tu pode parcelar, não, no uhum, próximo mês eu vou pagar 50% do aluguel, depois eu pago cheio quando eu voltar a trabalhar. O céu é o limite da uhum. negociação extrajudicial. Vocês podem, ou É, as pessoas podem conversar e se entender. Formas existem. Eu sempre digo, tá? Um uhum, bom acordo é quando ninguém sai feliz. Eu tenho essa uhum, concepção já no decorrer dos últimos anos, porque quando ninguém sai feliz é que tu achou o equilíbrio. Tu achou o equilíbrio entre as uhum, partes. Que ninguém está feliz, mas a uhum. questão foi resolvida. Não adianta tu fazer um acordo e só um sair feliz. Aí tu não fez um bom acordo. Essa, essa frase ficou bonita, hein? Mas Essa ficou uma pela frase experiência eu perfeita, hein? digo, quando ninguém fica feliz é que o acordo é bom. Então é aí que tem que chegar, nesse ponto Exatamente. que tem que chegar. Chegar nesse, Uhum. quer 30 dias, vamos fazer em 15. Tu quer isso? Vamos fazer 75%. Conversar, diálogo. Uhum. Isso que é o Nós da hoje. estamos nós estamos passando por um caso bem atual, inclusive, de distrato que vai basicamente nessa linha. Pagou-se ali uns 20%, 30% do imóvel, agora não está conseguindo mais pagar, aí agora não é o momento de tirar, né, de sair de cima do imóvel, porque não tem para onde ir. Se já é complicado, digamos, num cenário normal aí do dia a dia,
com essa pandemia aí, com essa questão do Covid-19, não tem como a gente simplesmente ir lá, não, vai sair amanhã. Tá, mas vai para onde, né? Entendeu? Então, realmente, a melhor coisa é oferecer. O próprio, né, o vendedor, a gente até sugeriu para ele, é um ato humano, né? Não, fica aí, tá com dificuldade, a gente vai se acertar nas multas, no distrato, nesses valores todo, mas tu fica aí por mais 60 dias para tu ter um tempo agora para continuar em casa e ao mesmo tempo um tempo para tu buscar um novo imóvel, né? Com certeza. Comprar, enfim. A soma vai aumentando. Por isso que eu falo, a pessoa quer ficar no imóvel e não quer pagar, tudo bem. Agora é o locador que vai sair perdendo. Depois é o locatário que vai ter uma dívida muito maior porque ele não quis renegociar lá no início, né? Então isso que é importante. Porque nós temos que ter concepções bem claras, tá? Existe o mundo dos fatos e o mundo do direito. Hoje em dia, até que tu não entre com processo judicial, essa questão da mora, do Covid-19, da pandemia, está no mundo dos fatos. Para tu fazer ela entrar no mundo jurídico, tu vai ter que entrar com um processo. Para tu entrar com um processo, tu vai ter que recolher custas, vai ter que contratar um advogado, tu vai ter que produzir provas para, no final, ter uma decisão favorável ou contrária ao teu pedido inicial. Então, não adianta simplesmente alegar, não, o Covid-19 está aí e eu não vou pagar. Não vai dar certo essa teoria. Por isso que eu falo, diálogo, cooperação, solidariedade, esse é o caminho correto. Manter os contratos, fazer a função social deles. É isso que eu penso que é o caminho e vai ser seguido. Porque senão vai simplesmente virar uma anarquia. Ninguém mais vai cumprir nada e as coisas não são por aí. Hoje vai ser o reflexo individual, o prejuízo individual. Amanhã vai ser um prejuízo comunitário. Todo mundo vai estar numa crise muito maior, financeira, econômica. Perfeito, perfeito. E indo de encontro a uma outra realidade que acabou afetando muita gente, acredito que alguém que esteja nos ouvindo aí também tenha sido afetado, algum familiar, amigo, enfim, foi a questão das viagens, né? Muita gente tinha viagem, inclusive nós aqui da família tinha alguns que tinham, e aí foi, aí vou, não vou, como é que faço? Acabou que ninguém foi, a minha namorada, o meu irmão, enfim, foi a melhor coisa, porque ambos iam para lugares diferentes, mas ao mesmo tempo iam estar lá sem aproveitar nada e ao mesmo tempo com a dificuldade tremenda, como muitos brasileiros estão aí fora, para voltar, né, para o Brasil. Não, é desesperadora a situação. E como é que é essa situação aí hoje? Como é que está essa relação? Tu que também tem esse trabalho em cima dessa área do direito aí, me conta um pouco sobre isso. Assim, ó, hoje, uma das poucas normas que foram reguladas foi a questão dessa da aviação civil. Existem muitos casos mesmo. Brasileiro que ia viajar e não foi, que foi, se arrependeu e não consegue voltar. O que eu posso dizer é para as pessoas que compraram bilhetes aéreos até dia 20/3/2020, ou seja, viagem nacional ou internacional no período de 1/3/2020 até 30/6/2020, eles vão poder cancelar esse bilhete de forma gratuita, sem custo, sem encargo tarifário, sem nada. E o que vai acontecer? Esse dinheiro vai gerar um crédito na companhia para tu poder usar num futuro, até 12 meses. Ou seja, a tua viagem era dia 18 de maio. Tu vai poder até dia 18 de maio de 2021 poder usar esse crédito sem nenhum abatimento perante essa companhia aérea. Eu vejo que é uma solução que é boa. Eu acredito que essa lei ela venha contribuir. E também tem outro caso. Se tu quiser o reembolso do teu dinheiro, aí sim tu vai pagar aquelas multas tarifárias, né? Que é como se fosse, tu tem uma viagem marcada amanhã, tu cancelou a tua viagem, tu vai pagar a multa e encargos. E daí esse dinheiro, a companhia aérea vai ter 12 meses para te devolver, com a diferença do que ela vai reter em relação à multa, né? Então isso eu vejo. E eu acredito que shows, tem muito show que foi cancelado, muito teatro, eventos, né, pá? Muitos eventos. E isso aí eu acredito que o bom senso vai ser o norte para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, essa é a melhor saída, tá? Eu acredito que essa questão aí de remarcar o show, ou o teatro,
ou até mesmo jogo de futebol num futuro, ou tu deixar como Uhum. crédito ali, seja uma boa saída que vai poder contribuir para a solução dos problemas. Ótimo, ótimo. Então, qual que é a data, o período? Do Passagens 1 do 3? compradas até dia 20 do 3, ou seja, se tu comprou a passagem dia 21 do 3, tu já não pode alegar que tu tinha desconhecimento, né? Então, dessa questão Tá. toda. Então, até dia Se eu 20 do comprei 3, até o dia 20 de março, se eu comprei, eu tenho direito exatamente. a esse crédito. Isso, e o Uhum. período da tua viagem seria de 1 do 3 a 30 do 6. Se tu comprou uma De 1 do viagem lá 3, para. tá. Isso, a 30, se tu comprou uma viagem para outubro, vai permanecer igual, né? Tu não vai conseguir gerar um outro crédito, né? Uhum, uhum. É o Diego que tá É falando ali, isso. não cancele a dia. É, nós ia viajar, inclusive eu e ele, e não conseguimos ir, né? O Henrique Beleza. comentou alguma coisa ali, grande Lars, teu colega, o grande Henrique, obrigado pela. Gostaria da opinião do nobre colega a respeito da aplicação da teoria da imprevisão e da honorosidade excessiva no atual momento. Coisas de Isso. advogado aí, hein? Sim, sim. Eu acredito que é o Henrique, meu ex-vizinho, né? Eu acredito. Aham, é o Assim, ó, a próprio. onerosidade excessiva, ela trata quando se trata de uma das partes, ou seja, eu assinei um contrato, aconteceu algum fato imprevisível e eu não vou conseguir cumprir mais esse contrato porque a minha parcela se tornou muito excessiva. Nesse caso, eu acho que vai ser de difícil aplicação, porque como se trata de uma pandemia, não só onerou uma das partes, mas ambas as partes. Então, eu acredito que a isenção ali, ou a retirada de responsabilidade não caberia. Mas, claro, todos os casos vão ter que ser analisados de forma individual. Eu não vou poder falar assim, ó, vai acontecer isso, ou porque as questões são individuais. Cada pessoa tem um problema. Então, não tem como eu generalizar e falar. Existe, de fato, a ferramenta jurídica, quando uma parcela se torna demasiadamente onerosa, a pessoa pode ir lá Certo. e pedir a extinção ou a revisão contratual, como eu falei lá no início da live. Só que eu vejo que esses casos têm que ser usados com responsabilidade e em últimos casos, porque isso aí tu só vai conseguir discutir lá levando no mundo jurídico. Tu não vai conseguir Uhum, discutir onerosidade excessiva com a pessoa que está te devendo um cheque. Ela vai falar assim, ó, me paga e pronto. Então eu acredito que a melhor saída seja, olha, tu te retira os juros, tu retira os encargos de atualização monetária e vamos parcelar isso aí e a gente resolve o problema. Muito melhor que ficar discutindo uma década. Eu acredito que a função do advogado nesse momento, eles são é de muita responsabilidade, é de usar as ferramentas que ele tem a dispor quando essencialmente uhum. necessárias. Porque senão, às vezes, Sim. de tu resolver um problema, tu vai criar outro problema para o teu cliente. Então, eu acredito que o melhor seja usar com responsabilidade todas as teorias da imprevisibilidade que o Código Civil dispõe. Uhum. Ó, Franciele que gosta da questão de contratos aí, grande Franciele, bem-vinda à live. O... porque é interessante, porque o advogado, nesse caso, também tem que ter o bom senso, né? Porque não adianta querer sair fazendo um processo, que daqui a um pouco, como tu falou, vai complicar esse mundo jurídico de vocês aí, vai ter muito processo e talvez não seja o melhor caminho. E é o que a gente está falando, não é o melhor caminho hoje, né? Hoje, sim, é o que a Não, gente está aqui batendo em cima, é o diálogo, não adianta. é extrajudicial, é tentar resolver. Assim, ó, o que a gente pode falar é a intervenção mínima do Estado. É buscar respeitar a autonomia privada, a vontade das próprias partes e deixar o Estado para resolver outros problemas que ele deve estar muito ocupado agora, como a gente vê todo dia no noticiário. E a função do advogado é Certo. buscar a pacificação e não trazer mais incertezas. Então, a pacificação hoje é nós agirmos extrajudicialmente através do diálogo, da conversa e buscando sempre o equilíbrio contratual. É isso que a gente pode fazer. Faz um adendo, eu acho que tu pode me ajudar até na questão do cartório, se ele está reconhecendo firma, como é que é o procedimento, isso aí eu não estou acompanhando. Se ele Não, está aberto, não, não está. não. Tu vê que não, tu vê, É mas o que nada está hoje, impede. por exemplo. Deixa eu só fazer um gancho aí, porque assim, hoje mesmo a gente estava precisando ali, tentando achar alguma solução, mas realmente não tem solução.
nós tivemos que aguardar, vamos aguardar. O que saiu, alguma coisa internamente, que saiu hoje um ITBI com a escritura, então agora é só questão de pagar o ITBI, ir lá assinar a escritura. Isso sim, mas ir lá reconhecer, não tá aí, é o que acaba, mesmo na situação, a gente tem um outro negócio em andamento que precisaria do cartório e a gente não está conseguindo, entende? Então tem essas questões aí que também a gente está meio impossibilitado, meio não, né? Está completamente impossibilitado de fazer Sim, alguns negócios. E sim. vocês também, né? Como advogados aí está bem limitado, enfim, o tempo que vocês têm para voltar. Exatamente. O que eu vejo na minha prática do dia a dia, tá? O pessoal está Uhum, trabalhando via home office, os advogados, as pessoas, e a gente está fazendo o quê? Está mantendo os processos que já tem. Tanto eu acredito os juízes estão sentenciando aqueles processos que já estavam mais represados e casos novos realmente importantes. Prisão, uhum, questões envolvendo menor, isso que eles estão dando prioridade. Se tu entrar com um despejo agora, o processo vai uhum. tramitar, tudo bem, mas com certeza ele não vai estar no primeiro da fila. Tem muita gente pedindo remédio que não consegue comprar, tem muita gente pedindo internação, que os hospitais estão lotados. Então agora não é a hora de ir no fórum falar assim, ó, eu tenho uma dívida de R$ 1.000 e quero cobrar. Não, liga para a pessoa, espera uns 20 dias. Não, a pessoa fala, ó, eu não vou te pagar de jeito nenhum. Não, tudo bem, então eu vou ser obrigado a ir no judiciário. Eu dei algum problema Uhum. numa compra, né? A questão do consumidor. Aí tem que pegar e buscar o Procon, mas não sair já, não, vou no Procon, vou no fórum, vou querer fazer medidas judiciais. Não é por aí. Vamos com calma, vamos tentar certo, aí sim vamos para os artigos de lei. E eu penso que é Exatamente. isso. A Carol ali trabalha conosco na Imóvel, a corretora lá na Imóvel, e até agora ela comentou ali que é uma situação que a gente tem para resolver nesse momento, a questão lá do cartório, da assinatura, reconhecer firma, é assinar eletronicamente, né? Fazer a famosa assinatura Assinatura digital. digital. Que até Exata. ela comentou que a Fran entrou antes ali na live, e a Fran que cuida dessa parte para nós ali está agilizando, porque é uma alternativa, é uma solução, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí em home office, né? Não podendo trabalhar e ir no cartório, como a gente comentou antes, que é uma solução bem prática que nós já estamos adotando um tempinho ali e estamos conseguindo contornar essa situação por esse meio, né? Sim. Então, e nessa questão da assinatura eletrônica aí, Guilherme, juridicamente é ok? O que tu tem para nos falar sobre isso, Ok, aproveitando esse gancho ok. aí? É perfeito, é regulado por lei. Agora eu não vou lembrar a lei de cabeça, é óbvio. Mas assim, ó, Aham. todo mundo hoje em dia, tanto pessoa jurídica como privada, basicamente a Receita Federal utiliza. Nós nos processos utilizamos a assinatura digital. Ela é válida, ela é Uhum. legal. Tem lei que regula ela, então não existe a menor discussão a respeito disso. Outra coisa é o Perfeito, seguinte, perfeito. também na falta de, dependendo do contrato, né? Vamos supor num de aluguel. Não Uhum. tem, não pode ir lá reconhecer firma, pega a assinatura de duas pessoas, lá, testemunhas, tal, 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 tal. Tem validade jurídica, mesma coisa. Não precisa também ficar vinculado sempre ao cartório, né? Exatamente. Não, perfeito. Era só para nós fazer o gancho. Eu acho que eu É, posso falar o- rapidamente aqui uma questão assim, não, é só aquele famoso pitaco, né? A questão dos Pode falar. empregados, né? Eu sei que vai dar bastante polêmica, né? Mas tem uma medida provisória, hoje é a 927 Uhum. de 2020, que autoriza os empregadores darem férias aos Uhum. empregados. Então, eles podem dar férias coletivas, cientificando os empregados com 48 horas, não pode simplesmente, amanhã está em férias, vai falar para Uhum. ele, ó, vai pegar férias, tal, em razão da pandemia, tem uma lei que está autorizando isso. Hoje a gente não precisa nem avisar o sindicato, porque foi declarada calamidade pública, então é o que muita gente Cara, tem feito, é isso. E vamos torcer que nós não fizemos. passe, vamos torcer que não passe dos 30 dias, né, para o pessoal não gastar todas as férias. Não, com certeza. Mas lógico, isso não é o nosso assunto aqui, nem vamos discutir, que isso sim vai Não, gerar uma polêmica. vai, mas é bom se o pessoal tem interesse, dar uma pesquisada na lei, talvez se Aham. inteirar, O né? Ranieri, outro comentou aqui que está conosco aqui, o Guilherme está conosco, a Maiara, o Caiano. O Rani comentou que o registro de imóveis, a gente está tirando matrícula online.
Então, Sim, tem também do questão do registro de imóveis, também está nesse digital. Então, tem. tá, Funciona muito bem, né? temos as soluções. Funciona Tem, muito tem. bem, muito bem mesmo. Deixa eu ver aqui, é o Colégio de Registradores de Santa Catarina, né? Tu faz um cadastro ali, tran- Exatamente. Eu estava com ele aberto até agora há pouco, eu estava vendo uma isso para aí mim é aqui. ótimo. 2, 3 dias ali eles resolvem, ali tu tá com a certidão de matrícula na mão, preço justo, vale muito a pena. Uhum. Lair Mota. O que você faria com a internet que não corresponde ao contrato? Ela não está viva e sim morta, perdendo muitas partes da sua live. Fala, eu vou mandar vou ter que ligar lá, né? Como é que é? Seguir o que eu tô falando, né? Tentar achar um diálogo lá com a, com a provedora. Mas a gente vai deixar salva a live, vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas, a partir do final da live, que a gente já está se encaminhando para o final. Como passa rápido essas lives, cara. Impressionante, cara. Uma Passa horinha, ó. rápido, né? Vai que vai. Passa muito Enfim, rápido. vamos ver. Pode repetir por gentileza, quantas certidões? A certidão a gente comentou antes ali, né? Josi, todos os cartórios de Santa Catarina estão fornecendo matrícula atualizada eletronicamente? Sim. Depois a gente bota aqui até... Rani, se tu puder botar aí o site da Central RI aí, por favor. E eu não estou com o celular na mão aqui, vai ficar mexendo muito. E é isso aí, Josi. Está funcionando. E Ulisses, é só entrar ali no site. Agora o Rani, eu acho que compartilha para nós. Depois qualquer coisa eu coloco ali no Stories. E vai estar lá a informação. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Estamos indo para o momento final aí de live. A gente está aqui disponível. Guilherme, mais alguma consideração, algum outro assunto aí que tu gostaria de ter abordado e a gente acabou aprofundando bastante nesse mercado imobiliário e eu queria colocar mais algum outro assunto em pauta? Eu queria falar só que eu venho trabalhando nisso, né? E venho pregando isso há muito tempo. Sempre auxiliar as pessoas de uma maneira preventiva, construindo diálogo também, né? Fazendo uma advocacia preventiva com caráter consultivo. Não deixar as coisas acontecerem para depois remediar. Sempre trazendo informações, sempre auxiliando as pessoas, principalmente os clientes, de modo a eles evitarem problemas. Então, se tu vai assinar um contrato, se tu vai fazer alguma outra negociação, faça uma consulta. Resolva o problema Uhum, antes dele acontecer. exatamente. Tem vários, né, vai lá, aqui o Rani colocou ali, www.central.risc.com.br. Obrigado, Rani, obrigado mesmo. É muito bom. E Mas tem aqui, pode tem falar, um, pode eu acho, falar. não, tem um outro aqui que é o Central Registradores de Imóveis, que daí abrange Tem. matrícula de São Paulo, Paraná, tu Uhum. consegue fazer uma busca que é o mesmo sistema, Mas assim, a só nível muda a página, nacional, mas é né? muito bom. Tu põe crédito ali. Isso, Exatamente. exatamente. Nós usamos Muito mais bom. esse arquivo que o Rani passou porque é o de Santa Catarina, né? E aí a gente acaba sempre usando, já usamos para outros lugares aqui de Santa Catarina, é muito eficiente, bem rápido, enfim. Mas é isso, Muito bom. doutor Guilherme. Tem que ser sempre se prevenir, né? Antes de fazer um negócio, conversar, buscar um advogado, né? Para a gente Exato. ficar mais seguro se faz ou não faz o negócio, se aquele imóvel, por exemplo, está em condições de a gente negociar agora ou não, enfim, porque melhor precaver porque depois está lá no problema de querer resolver, né? Exatamente. E às vezes a gente consegue até colocar algumas cláusulas, alguma coisa que consegue proteger melhor o cliente Uhum. em diversas situações, né? Então é sempre muito importante. Fechou. Era isso. Agradeço a Pessoal, atenção de todos aí. estamos Cláudio, caminhando mais para brigadão o também. final aí da live. Vamos aproveitar para agradecer mais uma vez a todos que participaram aí. Obrigado mesmo, doutor Guilherme. Show de bola. Olha aí, ó, recebeu ainda mais um elogio no final. Guilherme, nosso advogado, sempre com as melhores soluções. Não tenho dúvida. Legal, Alice. Pelo que eu conheço o Guilherme de um bom tempo já, a gente sempre trocou ideia, sempre está alinhando, como a gente comentou no início, nos conhecemos como corretor e cliente, né? Verdade, Hoje verdade. somos grandes amigos, amigo da família aí toda.
e sempre foi um cara muito comprometido, muito focado nos negócios, né, Guilherme? Sempre Verdade. transparecendo a melhor maneira possível de resolver as coisas. Eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, por ter ficado conosco aí essa 1 hora. E é isso, meu irmão. Obrigado mesmo aí. E numa próxima fizemos uma outra live aí, passando a pandemia, para nós falar mais de outros assuntos aí ligados ao mercado imobiliário, enfim, o que tu tiver à disposição de compartilhar conosco. Combinado. Grande abraço, Beleza? tá bom? Valeu. Abração. Obrigado, pessoal. Uma boa noite aí. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Abraço. Tchau.